Fala pessoal, eu quero voltar a postar um pouco de vídeo sobre análise de partidas, que já faz um certo tempo que eu não posto, e também faz quase uma semana que eu não posto vídeo de xadrez, então quis trazer esse vídeo para vocês. Na quarta-feira, aliás foi na terça, eu joguei o torneio Super Blitz anual, que era um torneio de 5 horas de partidas de 3 minutos mais 0 em formato de arena. Eu só cheguei a jogar as 2 horas e 40 finais. Só que eu terminei o torneio em 28º. Consegui no começo do torneio ganhar 24 partidas seguidas. Foi um milagre, não sei como. Mas eu não dei berserk, logicamente, para fazer isso. Consegui ganhar 24 partidas seguidas. Aí no final comecei a perder algumas. Só que eu consegui recuperar alguns strikes. Aí depois perdia, voltava. E no finalzinho do torneio eu joguei com o grande mestre Arnelos e ganhei essa partida aqui. E eu queria analisar ela com vocês. Não é todo dia que a gente ganha um GM. Logicamente ele deu berserk nessa partida. Então eu tive uma certa vantagem aqui para jogar com mais tempo. Então vamos começar aqui. Bom, a estrutura que a gente começa uma partida aqui é uma Summit. Ele jogou a variante Ninja do Rei, eu joguei a Summit, padrão. Rocou, Bispo E3, lance teórico. Jogou C5. Eu em algumas partidas eu costumo trocar esse peão para trocar as damas e seguir com torre D1. Para seguir com o jogo sem damas, o jogo de meu jogo interessante. Porém, eu nessa posição, sabendo que ele estava dando berserk, eu preferi complicar e fechar o jogo mesmo. E também D5 também é um lance padrão, teórico, então nada mal. Joguei D5, ele jogou E6. Joguei dama D2, outro lance teórico. Ele trocou, eu troquei, e aqui a gente tem uma posição semelhante à estrutura de Benoni. É um tipo de jogo bem chatinho para as brancas, porém eu já joguei várias partidas com isso, então eu já de uma certa forma sei enfrentar isso aqui. Jogou torre E8, joguei bispo E3. Normalmente nesse tipo de posição eu fujo um pouco da teoria. Muita gente em aberturas de Índia contra Benoni, prefere jogar o cavalo antes para depois jogar o cavalo C1 e jogar bispo D3. Eu gosto de jogar esse bispo logo. Eu sempre jogo esse bispo logo. Ele jogou A6, preparando B5, eu joguei A4, profilático. Aqui ele jogou dama A5, já era esperado esse lance é bem comum na Benoni. Cavalo E2. O cavalo de BD7, eu joguei roque. O cavalo é 5, e se ele trocar esse cavalo por esse bispo eu agradeço, que esse bispo aqui é meio inútil. Esse bispo é meio inútil. Então, joguei torre de FD1. Sinceramente não entendi muito por que eu joguei isso. Não tinha muita necessidade, até porque a torre deveria estar na coluna mais ativa. Eu não sei se eu quis jogar esse lance para caso ele não tomasse direto eu pudesse jogar a dama E1 e fazer o traslado da dama. Talvez tenha sido essa a intenção. Fazer o traslado da dama pela lado do rei para começar um ataque. Joguei torre de FD1. Se bem que eu poderia ter feito isso com outra torre, mas... Aí ele jogou bispo D7. Aqui jogou bispo D7. Joguei rei H1. Eu joguei rei H1 porque para evitar qualquer possibilidade de táticas com dama B6 futuras. Então, para tirar o rei dessa diagonal aqui e levar um cheque descoberto, eu já fiz esse lance profilático aqui. Jogou dama B4, outro lance comum. Eu joguei torre A2. Podia ter jogado A5 direto, mas joguei torre A2. Por que eu podia ter jogado A5 direto? Porque eu permiti que ele jogasse isso aqui. Eu podia ter jogado A5 direto, depois eu jogava torre A2. Se eu tinha uma ideia de prender a dama do cara, eu devia ter feito isso de uma forma mais rápida. Bom, ele jogou B5.
É que eu joguei há 5 meses, eu não queria trocar isso aqui. Só que se eu tivesse jogado há 5 anos, eu poderia fazer em passant e ficava num jogo interessante, a aula da dama. Esse jogo aqui não tá muito legal pra aula da dama não. Ele trocou. E eu agradeço porque meu bispo estava ainda mais fraco. O cavalo dele estava forte, então não foi uma troca tão satisfatória para ele. Tanto que é porque a partida eu já tinha analisado antes aqui. A vantagem dele caiu de 2.4 para 0 com esse lance, que esse lance é um erro estratégico, lógico. Jogou o cavalo H5. Joguei dama D2. A ideia de jogar dama D2 é jogar bispo G5 ou bispo H6 e começar um ataque aqui. Jogou F5, opa! Aí ele contra-atacou aqui. Joguei torre A1. Tem que colocar a torre em jogo, minha torre estava completamente passiva ali. Jogou dama C4. Joguei torre de AC1. Jogou B4. Não sei porquê. Não tinha necessidade desse lance. Eu joguei. Por quê? Porque B4 leva justamente isso, cavalo A4. Que agora eu tenho um ponto de brinde ali em B6. Só que o que mais me surpreendeu nessa posição é que o Arnelos, ele jogou isso aqui. Por quê? Por que ele trocou a dama pela torre? Porque a dama dele não estava presa. A dama dele tinha B3 e tinha B5. A dama dele tinha B3 e tinha B5 para fugir. A única intenção que eu tinha de fato jogando cavalo A4 era jogar cavalo B6. Só que ele optou por trocar a dama. Quando ele tinha escapatório, trocar a dama pela torre e capturar o cavalo. Só que ele já está entrando num possível final bem inferior para ele, porque minha dama vai jogar mais que as outras peças. E sabendo disso, eu fui abrindo a posição, logicamente. Joguei cavalo G3, oferecendo troca. Queria evitar qualquer ataque aqui. Jogou B5. Aqui eu joguei bispo F4, ameaçando ponto fraco lá em D6. Jogou torre de FD8, torre de A, D8. Joguei bispo H6, perturbando esse bispo aqui, ameaçando a entrada de dama G5 e algumas ameaças de mate aqui. Jogou bispo F6, joguei bispo G5, agora a troca dos bispos é inevitável. Aí ele jogou rei F7. Por que de novo? Eu joguei bispo toma F6, jogou rei toma F6. Mas por que eu pergunto por que ele jogou esse lance? Ele devia ter jogado isso aqui. Ou ter jogado isso aqui, como o computador sugere. Por quê? Porque esse lance aqui é muito mais ativo, ele precisa ter atividade. Duas torres não lutam contra uma dama sem atividade, nunca. Aí eu troquei. Tanto que depois eu sacrifiquei a qualidade e fiquei com a dama contra as duas torres e ainda fiquei melhor. Eu joguei dama H6, eu entrei, lógico. Ele jogou rei E5, que isso aí foi fatal demais. Rei E5 foi um erro escabroso aqui. Rei E5 foi escabroso porque ele está se pondo em linha de mate, sem a menor necessidade. Lógico que eu não ia ver um mate 11, mas eu sabia que eu estava bem perto aqui de um mate. Então eu joguei o lance errado aqui, eu joguei dama F4. Ele podia ter voltado para F6, mas não voltou. Jogou rei D5, arriscando tudo aqui. Eu joguei dama F5, jogou rei C6, joguei G4. Aí que eu fui avançando os peões, ele voltou para uma casa relativamente segura. Eu não soube aproveitar o que eu tinha um lance torre D1, que era o lance crucial que eu não vi. Porque torre D1 protegeria aquele peão que estava aqui. Torre D1 simplesmente protegeria esse peão que estava aqui e ele não teria como fugir. Eu estaria ameaçando mate em 2 já. Ele jogou torre E7, eu joguei dama F4. É sério que eu deixei de jogar dama B4? Eu não acredito não. Eu tava com medo do cara jogar torre E1 cheque e eu perder a torre quando eu jogasse dama B4. Só que a dama B4 defende a casa E1 e eu podia trocar a dama pelas duas torres, o que é totalmente vantajoso. Eu não acredito não. Ué. Pera aí, gente, que a partir daqui sumiu. Eu volto. Às vezes aperta um botão no mouse sem querer que fecha a página. Deixa eu voltar pra posição.
esqueci de jogar dama B4 nessa posição aqui. Eu podia ter jogado esse lance aqui. Que esse lance defendia essa casa. Então, e já tinha uma torre defendendo, então eu tinha duas defesas, ele não poderia jogar esse aqui. E eu com medo de perder a dama nisso, então não joguei. Aí eu livrei o rei das trocas. Aí aqui eu podia ter jogado dama B4, de fato eu não joguei de novo. Eu fui atrás de coisa pouca, eu fui atrás desse peão aqui. Aí ele jogou C4 aqui. Aí foi um momento que eu olhei para a posição e disse, quer saber? Minha dama aqui vai fazer um estrago nessa posição. Aí eu joguei B3 primeiro. Aí ele jogou D5. Aí eu joguei B toma C4, toma C4. Aí nessa posição aqui eu joguei simplesmente o lance maluco. Torre toma D3. Saí capturando esses peões tudinho. Final de dama contra duas torres. Joguei dama D6. A minha dama controla esses peões muito bem, então eu não tenho medo nenhum aqui. Eu tenho um peão passando aqui. Então ainda assim eu tava com o jogo ganho. As torres dele não estão fazendo nada efetivamente por enquanto. Ele foi defender o peão de E3. Eu joguei cheque. Eu cheque de novo. Ameacei mate. Ele tem que botar alguma torre em E7. Eu joguei dama D6. Porque a dama D6 ela vai começar a mirar numa das torres. Qual a ideia? Eu vou mirar numa dessas torres enquanto eu avanço o peão. Até o momento que ele vai ter que jogar uma torre distraindo para a coluna F e eu dou com cheques, vários cheques até ganhar uma das torres. Essa era a ideia que eu joguei aqui. E eu fiz isso. Exatamente isso. Fui avançando o peão e preparando a posição. Só que ele quis manter as duas torres, portanto fiquei com as duas damas na posição. Eu cheque. Eu joguei dama 5. Ameaçando jogar qualquer uma das damas em D2 e mate. Ele jogou torre D2. Eu joguei dama 1 cheque. E aqui já tem mate em pouquíssimos lances. Eu joguei dama 1 cheque. Jogou rei C2. Joguei dama C5. Ele jogou rei D3. E aqui eu escolho com qual dama eu dou mate em C3. Aí eu dei mate com a dama D1. E é isso. Essa foi uma posição que eu joguei contra o grande mestre Arnelos. Ele deu berserk, então ele jogou a partida com 1 minuto e meio. Então isso talvez explique porque que ele não percebeu algumas sutilezas na posição. Eu joguei a partida com uns 3 minutos. E nesse dia também eu estava num dia bom. Então eu tive muita sorte nessa partida, de todo jeito. De qualquer forma, ele já estava jogando o torneio 5 horas, eu joguei só 2h40, então ainda estava um pouco mais descansado também. Bom, mas é isso. Eu joguei contra uma Benoni de novo. É uma das aberturas que eu mais detesto enfrentar, mas eu já tenho uma certa resistência a ela. Inicialmente eu estava passivo, mas a primeira coisa que eu explorei aqui foi essa debilidade que ele deixou na posição. Que se tivesse seguido um jogo normal aqui, no qual ele não tivesse entregado a dama, ele ainda estaria melhor. Ele logicamente ainda estaria melhor. Jogando dama B3, eu jogava cavalo B6, aqui o jogo seguia, eu podia ameaçar um H3 para jogar um G4, iniciar um ataque aqui maluco. Tinha várias possibilidades aqui nessa posição. Com dama B5, talvez não fosse um lance tão interessante, porque dama B5, a dama dele ia ficar completamente sem fazer nada. Aí. E bom, como eu já não gravo esse quadro de análise de partidas faz um tempão, eu vou analisar outra partida minha. Vou analisar agora uma partida que eu joguei semana passada, eu acho, que foi contra o mestre internacional Duco 17. Gente, eu falo esse nome porque eu não sei qual é o nome deles na vida real. Eu falo o nome que tá aqui no lixeiro, no nickname. Que foi minha terceira melhor vitória no lixeiro em termos de rate. Essa partida aqui eu joguei de pretas, essa daqui foi a excelência da Dragão. Não foi bem excelência, mas foi uma partida que eu soube aproveitar muito bem. Bom, como eu joguei de pretas, eu vou aqui flipar o tabuleiro para analisar com vocês.
aqui a gente vai ter uma sessão de dragão. Ele jogou de dama, que já é estranho. Joguei bispo D7 primeiro. Qual a ideia de jogar bispo D7 primeiro? É que se você joga cavalo C6 diretamente, o cara joga bispo B5. Então, como seu cavalo fica cravado, você não ganha um tempo em relação à dama. Jogando bispo D7, você pode jogar o cavalo C6 com tempo. Exatamente. Dama E3. Joguei cavalo F6. Jogou bispo E2, a variante meio clássica. Eu joguei dragão aqui. Aqui eu joguei bicho G7, roquei, depois jogou torre D1. Aqui ele fez uma espécie de maroxe, sendo que joguei dama C7, jogou cavalo C3, joguei A6 aqui, a ideia de romper o futuro B5. Aqui eu já estava esperando que ele jogasse um cavalo D5 no futuro, só que aí ele me jogou B3. Aí eu analisei a posição e digo, B3. Eu joguei cavalo E4 na mesma hora. Não era um lance muito interessante, mas se ele não visse o contra-jogo que ele tinha aqui, ele ia ficar numa posição bem estranha. Aqui ele podia jogar cavalo D5, eu acredito, que seria um lance mais interessante do que o lance que ele fez na posição. Até porque cavalo D5 ganhava o tempo, dominava a casa, e já que ele tinha perdido um peão, ele tinha que lutar por atividade aqui, né? Aí, só que não, ele resolveu, ele jogou. Eu voltei. Eu pensei que ele tinha tomado, não estava lembrando dele da partida. Bom, joguei, de fato jogou corretamente, foi o melhor lance que ele jogou em relação, depois de ter perdido o peão. Pensei que ele tinha tomado de dama, mas não. Jogou cavalo D5 mesmo. Joguei cavalo F6, ele jogou cavalo B6. E aqui, apesar de eu estar um peão a mais, eu estava numa posição extremamente irritante, porque eu teria que reposicionar minhas peças, recuperar o domínio de algumas casas aqui, que o cara já tinha dominado aqui, uma casa na sexta. Jogou C5 aqui, aí quebra minha estrutura de peões. Eu joguei esse lance intermediário aqui. Foi o pouco que eu vi para defender esse peão, eu não queria debilitar essa posição. Joguei bispo F5 aqui, ele jogou torre B2, aí eu joguei D5. Aqui eu podia jogar D5 porque eu ainda tenho um número maior, eu tenho um número de defensores da casa D5 igual ao número de atacantes, então eu posso jogar. Eu não iria perder por tática. Nossa, cara, de novo apertei o botão do mouse aqui. Deixa eu flipar o tabuleiro de novo. Nessa posição, quando eu joguei D5, começou a melhorar um pouco as coisas, mas eu ainda acredito que não estava muito bom. Ainda precisava resolver algumas sutilezas com relação a cavalo B6, ver o que eu podia fazer, jogar mais 5 depois. Mas de uma certa forma, eu já começava a ter um domínio, porque tanto essa diagonal está aberta, quanto essa diagonal também. Eu tenho duas facas diagonais no tabuleiro aqui. Aí aqui ele jogou torre de BD2, ele tirou a torre da ação do bispo, eu joguei S6. Aqui jogou bispo B2, desenvolveu tarde esse bispo, eu desenvolvi bem antes. Aqui eu joguei cavalo E4, queria explorar o fato de eu ter essa casa por enquanto, porque ele não pode jogar F3 agora. Não pode jogar F3 agora. Ele trocou os bispos. Eu torre B2. Joguei H5. Qual a ideia de H5? A ideia de H5 é evitar um G4. O cara tá ameaçando G4 aqui pra simplesmente liquidar meu bispo. Joguei H5, ele jogou cavalo de FD4. Eu joguei H4. Eu sei que ele poderia tomar esse bispo a qualquer hora, trocando pelo cavalo, então não importei, eu segui com um certo ataque aqui. Eu tomei de peão, de G, sim, porque a ideia é você liberar essa coluna para atacar o rei. Jogou F3, aí eu adorei esse lance. F3 aqui, de cavalo em G3. Jogou bispo D3, eu joguei dama F6. A ideia de jogar dama F6 é você ameaçar a torre, ganhando tempo. E agora eu posso jogar F4, justamente.
Aqui, eu vendo a ideia de que ele podia jogar cavalo D7, eu ofereci uma. Ele tinha ideia de jogar cavalo D7. Caraca, mano, duas vezes na mesma hora. Porque toda vez que eu aperto o botão esquerdo pra mostrar um lance, isso acontece, velho. Agora eu vou ter que voltar a posição de coisa. Eu não vou mais fazer a setinha, não. Vou só mostrar a casa mesmo. Porque senão eu fico tendo que parar e voltar a posição. Bom. Eu parei nessa posição aqui, né? Bom, aqui eu coloquei minha dama que estava aqui pra D4. Eu ofereci troca de damas porque eu tava vendo que ele podia jogar o cavalinho dele pra G7. Pra D7 no caso, não G7. Só que isso não impediu que ele jogasse. Só tem um detalhe. Ele dá essa tática sem as damas, não vai fazer muita diferença na posição. Logicamente eu vou demorar bem mais para ter alguma vantagem aqui, porque eu cometi um erro tático aqui. Porém, eu tenho um domínio posicional sobre ele que mesmo com a qualidade a menos eu ainda vou ficar melhor. Joguei rei E7 aqui, jogou P4, joguei E5, comecei a explorar minha vantagem estratégica. Joguei cavalo D4, cavalo D4 foi péssimo, porque cavalo D4 eu propus a ele uma troca de torre por coisa e ainda, perdão, uma torre dele por um cavalo, um peão meu, e ele ainda ameaçaria esse peão aqui. Não foi uma coisa vantajosa, porque eu teria que voltar o cavalo depois. E dito e feito. Me arrependi um pouco desse lance. Eu joguei rei E6. Joguei rei E5, ele deixou. Aqui eu joguei torre D7, porque se eu jogo diretamente D4, eu abro margem para que o bispo tome meu peão F7, se eu jogar D4 direto. Ele jogou torre E1 cheque. Eu joguei torre D7, joguei rei F6, eu não queria permitir que a torre dele entrasse. Se a torre dele entrar por E8 não tem muito problema, porque ele não vai atacar muita coisa. Perigoso seria se entrasse por E5. E5 ele não podia entrar nunca. Joguei cavalo G3, jogou bispo E3, joguei D4. Estou explorando aqui o fato de ter um peão passado. Ele jogou rei E1. Joguei cavalo 5 aqui. E por algum motivo esse lance é um erro tático. Ou um erro estratégico. Não entendi. Ah, nossa. Caraca. Esse foi brutal. Esse lance é um erro por causa de torre E4. Torre E4 eu tenho que jogar torre G5. Torre G5 não, rei G5. Aí o cara vem. O cara me afasta das casas críticas aqui. Quando eu jogo a torre E4, se eu jogar rei G5, ele pode jogar torre E5. Aí torre E5, eu disse que a torre não podia entrar nessa casa aqui. Não é uma situação muito interessante pra mim não. Só que ele não viu. Eu joguei cavalo E3. Tô ameaçando o peão de G2. Ele mais uma vez poderia ter ignorado isso, ter jogado um torre E4. Se bem que torre E4 agora não faz nada, mas eu teria que fazer alguma coisa com esse peão, ou ameaçar esse cavalo depois para que explorasse a casa E4. Aqui ele poderia avançar com B5 talvez, começando a me distrair para a ala da dama. Como aqui ele foi só defender o peão, ou podia avançar, ele jogou B5, ele deveria ter seguido com esse plano bem antes. Agora já está um pouco tarde já. Joguei cavalo F1 cheque para expulsar o rei dessa casa. Ele jogou rei D1, o que foi muito ruim, porque ele podia ter voltado o rei ganhando tempo em cima do meu cavalo. Quando voltou com rei D1, ele permitiu que eu jogasse D2 diretamente. Jogou B6. B6 não, C6. C6 foi horroroso. C6 foi horroroso. C6 foi horroroso por 1 milhão de motivos. Porque esse peão aqui vai ficar caindo praticamente agora. Isso aqui deve ter sido uma coisa preparada. Não de arriscar tudo na hora para fazer esse peão passar daqui. E por que eu joguei esse lance aqui?
Aqui tinha torre D3, né? Nem vi torre D3. Torre D3 era excelente também. Que bosta. Bom, eu não vi torre D3 na posição. Joguei torre E1. A ideia de jogar torre E1 é... Perdão, a ideia de jogar torre E7 é jogar torre E1 cheque. Quando o rei dele fugir para C2, eu jogo torre C1 cheque e eu miro nesse peão que avança. Ou seja, eu tanto libero a casa de coroação quanto eu ganho peão. Jogou rei C2 direto, eu joguei torre E1, a ideia continua, a ideia é jogar torre C1 e espetar o peão. Ele jogou rei B2 e eu continuo com a ideia de espetar o peão, só que não espetei dessa vez. E aqui ele teve que voltar para defender. Eu joguei cavalo E3. A ideia de jogar cavalo E3 é eu poder depois manter a torre na coluna C, controlando o peão, ao passo que eu coroou o meu. Ele jogou C7. Eu joguei torre C6. Eu tive que tirar, porque se eu jogasse diretamente a dama e ele tomasse de bispo, eu não poderia tomar de cavalo porque minha torre estaria solta. Eu teria que tomar de torre. Aí eu desviaria a torre da coluna C. Joguei torre C6. Aí agora permiti que eu fizesse dama aqui. Nessa posição aqui eu já tô bem superior. Porque essa ameaça dele que ele fez aqui, essa ameaça que ele fez aqui não vai dar em nada. Aqui nessa posição ele tinha um lance, torre D8, que no último recurso ele trocava os peões e ia para um final complicado, complicadíssimo, entre muitas aspas, porque ele iria perder esse peão aqui, que esse peão aqui estava atacado, era só botar a torre para cá, para G8 e avançar o peão. Ele não tinha como defender esse peão e ele teria que lutar com o final com peões a menos, mas seria muito mais difícil eu vencer, sim. Só que não, ele não viu o recurso de torre D8. Jogou bispo A4, que bispo A4 ameaça minha torre, só que o bispo está sobrecarregado, ele não pode defender duas casas ao mesmo tempo, então eu coroei. Nessa posição aqui já estou bem melhor, que eu capturei o peão, que eu vou capturar outro peão, e aqui eu já estou completamente ganho. E foi essa partida. Eu soube aproveitar bem uma dragão, mas basicamente tudo isso começou porque eu joguei uma manobra tática no começo. Quero comentar de novo essa posição crítica aqui. Essa manobra que eu joguei de cavalo E4 não foi a melhor da posição. No entanto, a longo prazo, ela me deu muita vantagem. Por quê? Porque ela liberou essa diagonal aqui. Ela liberou essa diagonal aqui. Ela liberou a outra diagonal. Ela tirou o peão de E4, ou seja, tirou um defensor da casa D5, então permitiu que eu jogasse D5. Essa manobra aqui, que parecia inocente, era só uma manobra tática, mas teve um aspecto estratégico muito interessante no final. No final, no meu jogo da posição. Acabou me deixando com bastante vantagem depois. Apesar dos momentos que eu tive que lutar contra esse cavalo em B6 aqui, fiquei numa posição bem difícil. Talvez ele não soube aproveitar melhor essa vantagem estratégica que ele teve nesse momento aqui. Talvez, eu não sei. Não sei. Estratégia não é algo que eu seja muito bom, não. Eu tenho uma visão melhor tática, não estratégica. Só que eu consegui um domínio posicional muito incrível nessa partida, que foi o que me deu essa vantagem aqui. Tanto que mesmo com a posição toda despedaçada aqui da ala do rei, com qualidade a menos, ainda fiquei com um jogo melhor. Por quê? Porque eu tinha espaço e atividade. Uma coisa que eu adoro ter no xadrez é espaço e atividade. Bom, e é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo porque eu analisei 2 partidas aqui, mas foram as duas melhores partidas que eu tive nas últimas 2 semanas, então eu queria mostrar para vocês um pouco disso. E é isso, um grande abraço para todos vocês. E desculpa a demora em postar vídeo. Valeu!